Olá, alunos. Eu tô aqui pra gente dar continuidade às nossas atividades, ok? Primeira informação importante: estou suspendendo o seminário, ok? Então, esse assunto que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje era inclusive o tema do seminário, tá? Mas nós vamos suspender até porque vocês não conseguem se encontrar para produzir o seminário. Não sabemos, a princípio as aulas voltam no início de abril, mas não sabemos ao certo se realmente é isso. Então, eu peço que fiquem atentos às postagens do portal, assistam a videoaula. Vou colocar algumas atividades para vocês fazerem em casa. Essas atividades vão estar postadas na pós-aula, tá bom? Então, fiquem atentos a essas atividades que nós vamos postar, nós professores. Façam as atividades do portal universitário, do AVA, tá? O desafio nota máxima. É vida que segue, galera. Vocês não estão de férias, nem nós professores, ok? A gente só tá mudando um pouquinho a forma de passar o conhecimento, de discutir o conhecimento, enfim, tá? Mas não podemos parar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas famílias, Malváceas e Brassicáceas. Começando com as Malváceas, é uma família que, se a gente for pensar em importância econômica para o Brasil em relação às Oleráceas, a cultura de maior destaque é o quiabo, tá? Dentro da família Malvácea, o quiabo é a principal cultura aí para cultivo. É uma cultura originária de regiões quentes, então é uma planta que exige temperaturas quentes, tá? Ela não suporta temperaturas baixas, tá? Temperaturas muito baixas vão impedir a germinação ou a emergência, ou prolongar o ciclo das plantas, tá? Então é uma cultura que se adapta melhor em temperaturas mais quentes, mais altas. É uma opção de se cultivar, por exemplo, em épocas mais frias, seria na casa de vegetação. Um ambiente mais protegido, que eu consigo controlar melhor e ter uma temperatura um pouquinho acima do ambiente externo. E aí consegue-se trabalhar bem aí com essa planta em casa de vegetação. Principalmente na fase inicial, que é quando a planta necessita de mais calor, tá? Na fase de germinação, emergência, no início do desenvolvimento, é onde a temperatura baixa vai influenciar um pouquinho mais aí o ciclo da cultura, tá? Dentre as cultivares plantadas, não existe uma gama de cultivares aí muito grande para o produtor se escolher. Então, a mais plantada hoje no Brasil é essa cultivar chamada de cultivar Santa Cruz 47, tá? É uma cultivar que ela é adaptada às regiões, tem um porte em torno de 2 metros de altura, que a maioria das plantas tem. É uma altura que dá para se trabalhar bem com quiabo, é resistente a algumas doenças fúngicas. Produção dela ela é precoce, tem boa produtividade, é uma planta de ciclo precoce. Então, essas características da cultivar acabam favorecendo aí a escolha dela, além de poucas opções, tá? Então, o quiabo, ó, ela é uma planta que vai ter em torno aí de 2 metros de altura, dependendo da cultivar, folhas bastante recortadas, flores grandes. Então, pensando aí falando um pouquinho da morfologia da planta, certo? O que a gente pode se destacar aqui quando tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai cultivar quiabo? O primeiro deles é em relação à quebra de dormência das sementes. O que seria dormência de sementes? A gente vê muita dormência de semente em plantas daninhas e em espécies florestais. São plantas que naturalmente as sementes ocorre muita dormência de semente. A dormência de semente é um atraso que ocorre na germinação dessa semente
mesmo que ela esteja em condições favoráveis de oxigenação, temperatura, umidade, solo. Então, mesmo a planta tendo condição favorável, ela não vai começar o processo de germinação essa semente. E essa dormência, ela pode ocorrer por diversos fatores, né? Tem dormência que ocorre por impermeabilidade do tegumento à água, que é o caso do quiabo, né? Então, a semente ela não absorve água e isso ocorre porque tem como se fosse uma gordura envolvendo a semente e aí impede essa absorção de água. Então, essa é uma das formas, é um dos motivos que causa dormência em sementes, que é o quiabo, que é o que ocorre no quiabo, né? Essa impermeabilidade do tegumento. Mas podem existir outros tipos de dormência em outras plantas, né? Por exemplo, o embrião imaturo, pouco desenvolvido, ou um embrião dormente, alguma substância inibidora que tem aí no tegumento da semente. Então, existem vários tipos de dormência de semente, assim como existem várias formas para ocorrer a quebra dessa dormência, para estimular a germinação dessa planta. Para o quiabo, que tem uma dormência relacionada ao tegumento da semente, uma das formas de se ter a quebra de dormência é ou imergir essa semente no álcool etílico ou acetona por um período de 30 a 60 minutos antes da semeadura, ou então colocar essa semente aí num saquinho de pano e deixar ela de molho na água por 24 horas, na véspera do plantio de preferência. Tá? Então, existem também outras formas de quebra de dormência, como escarificação, lixar a semente, imersão em água quente, enfim, depende aí do tipo de dormência para ter uma quebra de dormência mais adequada, tá bom? Então, por caso do quiabo, a dormência está relacionada com o tegumento da semente, que impede essa absorção de água por conta de uma camada externa de óleo, de gordura que tem aí em volta nessa semente. E a melhor forma de fazer essa quebra de dormência é ou a imersão em álcool etílico e acetona ou em água pura por 24 horas. Ok? Continuando aí, o quiabo ele pode ser propagado. Ele é propagado por semente, ele pode ser plantado tanto em mudas, ser feita as mudas, ou então a semente ser jogada direta no local de plantio, tá? O mais comum é a semeadura direta. Ela é uma planta bastante rústica, né? E a semeadura direta, como a planta se adapta bem a essa semeadura direta, acaba eliminando uma etapa ali de produção de mudas. O produtor só tem que tomar cuidado que quando faz a semeadura direta, muito provavelmente ele vai precisar fazer o desbaste dessas plantas, tá? Para atender o espaçamento aqui exigido pelo quiabo, né? O espaçamento ele pode variar de 1 a 1,20 m entre linhas e de 20 a 30 centímetros entre plantas. Se o produtor trabalha com um espaçamento um pouquinho mais adensado, uma população maior de plantas, ele trabalharia com fileiras duplas de 50 centímetros e um espaçamento de 1 metro entre essas fileiras duplas, tá? Só tem que tomar cuidado porque se ele está numa região que é muito propícia a doenças fúngicas, essas fileiras duplas elas podem dar condição aí mais favorável para o desenvolvimento de fungo, tá bom? Então tomar cuidado aí, observar aí como é que o ambiente para não ter problema aí com qualquer tipo de doenças, principalmente causada por fungo nesse caso. Então, feita a semeadura direta, é importante tomar cuidado com o desbaste, tá? O que é esse desbaste? É a eliminação de plantas em excesso. Qual excesso? Nós temos uma recomendação de espaçamento. Isso aqui me dá o meu estande de plantas. Então, a gente se realiza o desbaste em campo para deixar as plantas de acordo com o espaçamento recomendado, tá? Então, o desbaste nada mais é do que a retirada do excesso de plantas até atingir ali o espaçamento adequado. Então, esse desbaste, ele é um trato cultural que tem que ser feito quando as plantas aí estão com uma altura de 15 a 20 centímetros de altura. Deixa aí uma planta aí por local, tá bom? Para atingir o espaçamento aí adequado entre essas plantas de quiabo.
relação às doenças, então, as doenças que o quiabo tem maior problema, uma delas é o oídio. O oídio não é uma doença tão grave que pode chegar a ter perdas de produção. Pode ocorrer? Pode. Mas ela é uma doença amplamente disseminada, ocorre na maioria das regiões, principalmente regiões tropicais, tá? Essa é uma doença que vai atacar principalmente a área foliar, a parte foliar da planta. Então vão começar a aparecer estruturas pulverulentas de coloração branca ou acinzentada aí nas folhas, conforme a gente consegue observar aí pelas fotos, tá? Conforme o fungo vai se desenvolvendo, podem começar a aparecer pontinhos pretos aí nas folhas, tá? Nada mais é do que a continuação do desenvolvimento do fungo. Então, isso vai causar perda de área foliar. Um espaçamento, nesse caso, um pouco mais amplo, um local mais ventilado, mais arejado, ajudaria a controlar aí essa doença. Outra doença muito comum de se aparecer no quiabo é a murcha, causada principalmente por fusário. Tá? Ali tem 2 agentes causadores, né, o fusário e o verticillium, mas o fusário ele ainda é o principal causador da murcha em quiabo. Fusário é um fungo de solo, então os sintomas normalmente eles podem aparecer em reboleiras, tá? Onde eu tenho solo contaminado. Quando você tem cultivar suscetível, esse problema ele fica mais evidente, tá? Então, os sintomas começam com a murcha da planta na parte aérea, as folhas vão amarelando. Quando a gente faz um corte nessa planta, consegue ver um escurecimento dos vasos, vai afetando o sistema vascular, por isso que vai ocorrendo a murcha da parte aérea, tá? Conforme a doença vai evoluindo, pode começar a causar desfolha e matar a planta. Então, como é um fungo de solo, os sintomas aparecem aí no início do desenvolvimento das plantas de quiabo. Tratamento de sementes, rotação de cultura, são todas escolher cultivares que sejam resistentes à doença, tá? São todas formas de controle pensando no manejo integrado que ajuda a diminuir aí a incidência do fungo. Em relação às pragas que atacam o quiabo, principalmente essas duas, cochonilha, que é essa branquinha aqui, e pulgão. São pragas sugadoras e vão colonizando ali a planta e conforme vai aumentando a incidência, vai reduzindo aí a produtividade dessas plantas, tá? Então, o controle dessas pragas, ele tem que ser feito começando pelo monitoramento, né? E aí observar a presença ou não da praga, trabalhar com consorciação de culturas, rotação de culturas, uma adubação equilibrada para ter uma planta mais tolerante ao ataque da praga, utilização de inseticidas recomendados, existem muitos produtos que podem ser desenvolvidos aí, utilizados para controle de pragas aí, e podem ser feitos dentro da própria propriedade, da propriedade rural. O que não pode é deixar de disseminar. O pulgão, conforme ele vai sugando a seiva das folhas, em alta incidência essas folhas vão se encarquilhando, elas começam a enrugar, tá? Então, o controle, trabalhando dentro do manejo integrado, a gente consegue manter essa população aí num nível que ela não chegue a causar dano para a cultura. A colheita do quiabo ela vai ocorrer em torno de 60 a 80 dias após a emergência das plantas. Depende do ciclo da cultivar, os frutos são colhidos ainda verdes, em torno de 10 a 14 centímetros. Esses frutos vão ter no momento da colheita. Bom, agora nós vamos passar para outra família, que é a família das brássicas.
que é uma família que tem aí um pouco mais de espécies aí de importância econômica quando a gente compara com as malváceas, né? Então ela tem ali, ó, abrange um maior número de hortaliças, de oleráceas, né, que são importantes aí a nível econômico. Então brócolis, couve-flor, repolho, agrião, rabanete, rúcula. Então são várias espécies aí de plantas, né? Essa aqui é a couve de Bruxelas, que também é da família das brássicas, né? Couve rábano, que são duas plantas aí menos cultivadas, menos conhecidas, né? E nós vamos falar principalmente da couve-flor hoje, tá bom? De maneira geral, as brássicas são plantas diferentes do quiabo, que são uma planta que necessita de temperatura mais alta, que não tolera temperaturas baixas. As brássicas já são originalmente de clima temperado. Então elas não suportam aí altas temperaturas, a não ser que a gente trabalhe com cultivares, tá? Então, por exemplo, para couve-flor, existem cultivares de verão e cultivares de inverno. Então, essas cultivares de verão, elas foram desenvolvidas através de melhoramento genético e são adaptadas para o plantio em temperatura um pouquinho mais altas. As cultivares de inverno, elas já são adaptadas para plantio em temperaturas um pouquinho mais baixas, tá? Normalmente as cultivares de inverno, elas tendem a ser um pouquinho mais produtivas, elas têm um ciclo um pouquinho mais longo, ficam plantas, cabeças de couve-flor um pouquinho maiores, tá? E a gente não pode, tem que conhecer a cultivar, porque eu não posso pegar uma cultivar de verão e plantar no inverno, ou vice-versa. Porque se a gente coloca aí uma cultivar de verão e planta numa temperatura mais baixa, mais amena, isso vai induzir o florescimento dessas plantas, da couve-flor. E aí, induzindo o florescimento, a gente vai ter um ciclo mais curto e vai ter plantas menores e menos produtivas, tá? A maioria das brássicas são plantas bienais. O que seriam essas plantas bienais? Elas são plantas que exigem frio ou uma temperatura mais baixa para passar da etapa vegetativa para a etapa reprodutiva, tá? Couve-flor, repolho, a couve de folha, são todas plantas aí consideradas bienais, ou seja, exigem frio para o florescimento, tá? Para que elas floresçam, elas exigem passar por uma temperatura um pouquinho mais baixa. A parte comestível da couve-flor é a inflorescência, ainda imatura, tá? É o que a gente come da couve-flor. Vocês percebem aqui na foto que ela tem umas folhas bem grandes. Essas folhas aqui grandes ajudam, por exemplo, a evitar o branqueamento. O que é esse branqueamento? O mercado exige cabeças de couve-flor mais claras, mais branquinhas. Então, a dona de casa, quando vai escolher uma couve-flor, ela escolhe uma couve-flor mais branquinha. Se essas inflorescências recebem muita luz solar direto, isso acaba amarelando mais essa cabeça da couve-flor. E isso não interessa muito para o mercado. O mercado exige cabeças mais branquinhas, né? Então, essas folhas grandes, elas acabam ajudando aí no sombreamento e diminuindo aí esse escurecimento aí da inflorescência, tá? Tem alguns produtores que chegam até a dobrar essas folhas para proteger a inflorescência da luminosidade direta. Então, funciona como uma proteção aí nas folhas. Então, ó, a gente tem aí várias tonalidades de couve-flor, tá? Então, a mais comum que a gente vê no mercado são essas três primeiras aqui, desde mais branquinha, um pouquinho mais creme. Mas existe couve-flor roxa, verde, laranjada, e aí são características de cultivares, tá? Mas é um mercado aí um pouco mais restrito, então não é muito comum de se encontrar. O que mais se encontra é essa coloração mais branca e mais creme. O cultivo da couve-flor ele é feito em bandejas, a produção de mudas e depois o transplantio aí para o local definitivo. Dá para se trabalhar com sementeiras também. O que é sementeira? Essa foto aqui de baixo, ó. O produtor ele tem um canteiro
específico, né, para a produção de muda. Normalmente é um canteiro fixo, com substrato próprio para a produção de mudas. E aí, depois que as plantas atingem aí a idade para o transplantio, elas são retiradas da sementeira e vai para o canteiro em local definitivo. Porém, a maioria dos produtores hoje trabalha com a produção de mudas em bandeja, que é essa foto aqui de cima, tá? Então, as bandejas ela tem a facilidade de manuseio, você já leva a bandeja direto para o campo, e aí no campo você já vai retirando as mudinhas da bandeja e colocando direto em local definitivo, tá? Então, a maioria é um material que pode ser reutilizável, tem uma economia de substrato, então a maioria dos produtores trabalha hoje com produção de mudas em bandeja. Essas mudas elas vão estar prontas para o transplantio quando elas têm aí de 25 a 30 dias após a semeadura. Elas vão estar com em torno de 6 a 10 centímetros e de 3 a 4 folhas aí, cada planta de couve-flor. O espaçamento de plantio ele é feito de 1 a 1,10 m entre linhas ou de 0,8 a 1 metro entre linhas. Essa variação de espaçamento entre linhas aí e entre plantas também, né, que a gente tem aí de 50 a 60 centímetros ou de 50 a 40 centímetros. Espaçamentos menores são para cultivares de verão. Espaçamentos maiores são para cultivares de inverno, que tendem a ter um ciclo maior, plantas de porte maior, por isso essa necessidade de espaçamento um pouquinho maior, tá? Então tem essa diferença aí entre as duas cultivares. Em relação à adubação, pessoal, quando a gente fala recomendação de adubação, se acha muita receita pronta para hortaliça, né? Principalmente na internet, né? Acha muita receita pronta de adubação. E a gente sabe que isso não é o recomendado. Então, vocês viram em fertilidade de solos que a gente tem aí os nutrientes que estão no solo e a gente tem a necessidade da cultura, tá? Então, a gente avalia ali o pH e a saturação de base para a gente observar em relação à calagem, né? Então, a calagem ajuda na correção de acidez, fornecimento de cálcio, fornecimento de magnésio, dependendo do tipo do calcário, né? Melhora a disponibilidade desses nutrientes, neutraliza alumínio. Então, tem várias vantagens aí para se trabalhar com correção de solo. Então, quando a gente trabalha com hortaliças, a gente tem que ter todos esses cuidados. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha para recomendação de adubação para couve-flor, para vocês entenderem que a gente não tem receita pronta. Eu tenho a recomendação de plantio, aqui em quilos por hectare, de nitrogênio, fósforo e potássio, sendo que fósforo e potássio em função do que eu tenho disponível no solo, ok? Então, a gente não tem aí receita pronta, a gente tem que observar a necessidade da cultura e a disponibilidade desse nutriente no solo e o quanto ele está presente no solo. Em relação ao nitrogênio, a gente pode estimar aí de acordo com o teor de matéria orgânica, com culturas que foram plantadas anteriormente na área, e aí a gente consegue perceber aí como estaria esse teor de nitrogênio no solo. Dentre as anomalias que podem aparecer na couve-flor, a principal causa de aparecimento de anomalia é por temperatura alta, principalmente se for uma cultivar de inverno plantada em temperatura mais alta. Pode aparecer essa presença de folhas aqui, ó, entre a inflorescência. Isso não afeta, por exemplo, a parte comestível no sentido de sabor, mas deixa a planta com uma aparência, com a estética não muito agradável. E aí acaba sendo recusado esse tipo de produto na comercialização. E a gente tem a pilosidade na inflorescência, né, chamado de grão de arroz, que é também causado por altas temperaturas. Também vai afetar aí depois a comercialização dessas plantas. Em relação às doenças, essa podridão negra
É uma doença que é a doença que mais aparece nas brássicas, causada por Xanthomonas campestris, que é uma bactéria, tá? Ela tem uma ampla distribuição e pode ocorrer perda total das plantas se estiverem em condições favoráveis aí para o desenvolvimento da bactéria. Pode aparecer em qualquer estágio de desenvolvimento, desde de plantas recém-emergidas até plantas mais velhas. Quando a lesão começa a aparecer na folha, os sintomas, observem aqui, ó, essa área circulada. Vem que a gente tem como se fosse um V aqui, ó, com o vértice voltado para o centro da folha. Esse daqui é um sintoma de início da doença, ó. Aqui também eu tenho aqui, ó, o vértice voltado para o centro da folha. Essa área, ela começa, que está lesionada, ela começa a causar necrose, né, na folha. Ela vai causando amarelecimento foliar também, nessas folhas. E principal forma de controle nesse caso, a gente pode trabalhar com rotação de culturas, pelo menos quando aparece na área, dependendo da quantidade, da incidência de bactéria, o produtor tem que ficar até 3 anos sem plantar brássicas nessa área, rotacionando com outras culturas para diminuir a bactéria, né? Fungicidas cúpricos também ajudam no controle. Tratamento térmico de semente, né? Esse tratamento térmico seria a imersão dessas sementes numa água com uma temperatura de 50 graus por aproximadamente 20 minutos. Isso aí também já ajudaria no controle da doença. Outra doença que aparece nas brássicas é a podridão mole, também causada por uma bactéria. Nesse caso, a Erwinia carotovora. Ela é muito presente em solos ácidos ou por deficiência de boro também pode aumentar a incidência da podridão mole, tá? A bactéria, ela penetra na planta por ferimentos. Então, evitar ferimentos, utilização de quebra-vento, porque o vento também pode causar ferimento nas plantas. Controle de pragas, que também podem causar ferimentos nas plantas, né? Entra tudo como forma de controle. Quando a bactéria penetra, ela logo começa a apodrecer, aí ocorre um rápido apodrecimento aí no tecido afetado, tá? Causa murcha da planta também. E a rotação de cultura também entra como controle. Evitar solos muito alagados, encharcados, que também vai favorecer o desenvolvimento da bactéria. Então, essas duas doenças são doenças comuns aí das brássicas. Em relação às pragas, aí a gente tem aí a curuquerê da couve-flor, que é uma lagarta, e essa lagarta é desfolhadora, tá? Então, a gente vê aqui a fase adulta dela, né? A mariposa. E a lagarta aí com essa coloração, com essas duas listras amarelas no corpo. A postura é muito característica da curuquerê, ó. Essa é a postura de ovos dela, então é uma postura de ovo fácil de identificar. O formato com esses ovos ficam nas folhas. Essa daqui são lagartas curuquerê parasitadas aí por larvas de vespa, inimigos naturais que aparecem aí na área, tá? A gente tem também outra lagarta desfolhadora, que é a Medipalmo tricoplusiani, que ela é uma lagarta que aparece muito em couve, em repolho, tá? Ela tem esse nome de Medipalmo por causa do formato do andar dela, tem esse nome vulgar aí por conta do andar. O nome científico dela é Tricoplusiani. Não é uma lagarta que ela só consome folha, tá? Costuma consumir as folhas do baixeiro, essa lagarta. Tende a estar mais nas folhas da parte de baixo da planta. Pode aparecer em todo o ciclo da cultura, tá? Durante toda a fase de desenvolvimento vegetativo ou reprodutivo, ela pode estar presente. Outra praga que aparece muito em couve, principalmente, também é o pulgão, que é uma praga sugadora que nós vimos lá no quiabo, né?
Conforme vai aumentando a incidência, vai amarelando, as folhas podem chegar a amarelar e a ficar enrugadas, encarquilhadas, tá? Os pulgões, eles ficam na parte de baixo da folha, tá? É onde eles mais costumam ficar, é na parte de baixo. A gente tem dois formatos da praga, eu não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, ó. Aqui, ó, a gente tem o pulgão alado, que seria o pulgão com asa. Aqui eu tenho outro pulgão com asa. Aqui outro, aqui outro. E a gente tem o pulgão sem asa. Então, esse pulgão alado é o responsável por disseminar a praga na lavoura, né? Ele vai aí afetando outras plantas, ok? Então, ambos os formatos aí, tanto o alado como o sem asa, eles vão fazer sucção da seiva da folha. Aqui dá para ver bem, ó, a diferença aí das duas formas. A colheita da couve-flor, ela vai render em média aí de 20 a 25 mil plantas por hectare. Se colhe com 80 a 130 dias, dependendo do ciclo. Essa variação grande aqui, ó, é principalmente diferença de cultivares. Cultivares de verão, ciclo mais curto. Cultivares de inverno tem um ciclo mais longo. As cabeças, a inflorescência, é interessante que ela tenha aí de 1 a 2 quilos no máximo. Outra exigência do mercado consumidor, de não gostar de cabeças de couve-flor muito grande. As famílias vêm diminuindo, as pessoas estão morando sozinhas, são plantas muito perecíveis, as hortaliças, a gente já viu isso. Então, cabeças mais compactas, cabeças menores, acabam tendo a preferência do mercado consumidor. Então, elas vão render em média de 15 a 25 toneladas por hectare a produtividade, certo? Bom, pessoal, encerramos por aqui, tá? Essa unidade 2. Vou deixar uma atividade na pós-aula para vocês fazerem. Essas atividades aí vocês podem me entregar quando voltarem às aulas, tá? Não tem problema. E nós vamos conversando e eu vou mandando mensagem e recados pelo portal. Então, fiquem atentos ao portal universitário, se organizem no tempo. Reservem o tempo que vocês estariam em sala de aula para fazer as atividades do portal em casa. Vejam as videoaulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me mandar mensagem no portal ou por e-mail. Meu e-mail eu acho que a maioria dos alunos já tem. Mas é gabiscluster@gmail.com. Ok? Então, por hoje é isso. Encerramos por aqui e até a próxima.